Oi, gente. Bem-vindos. Obrigada por terem vindo. Desculpa o atraso, é que a gente sempre fica meio angustiado de começar na hora, porque depois que a gente acaba de falar é que as pessoas começam a chegar. É horrível. Mas vamos começar para não ficar tarde demais também. Ah, Lucy. Oi. Então, vou primeiro agradecer a Tapera, o Marcelo, o Antônio, o Carlos, todo mundo. Aqui é muito massa o espaço, tudo. A gente fica muito feliz de fazer os eventos aqui. E vou apresentar as pessoas que estão aqui hoje. A Raquel, que é organizadora da revista junto comigo. A gente seleciona os textos juntos, os temas, as autoras. E ela também faz a maior parte das traduções, dos contos, das entrevistas. Eu faço 5% das traduções. E a Jéssica Carvalho, que é colaboradora da edição número 4, ela entrevistou uma das autoras. A Jéssica é historiadora e também organiza clubes de leitura, tem 1000 blogs, 90 mil coisas, mas depois ela se apresenta melhor. E ali a Chayane, que também é colaboradora, também entrevistou uma autora nessa edição. E ela dá aulas de espanhol, é meio minha colega ali no mestrado da USP, e está toda ligada com essa coisa latino-americana. Depois ela se apresenta melhor também. E a Jaride, em teoria, ia ser a primeira autora que estaria presente no lançamento da Apunhado, porque normalmente a gente não publica autoras brasileiras, mas na edição de aniversário a gente publicou 2. E a Jaride ia estar aqui hoje, mas ela passou o dia meio que no hospital. Teoricamente, ela vai vir, mas enquanto ela não vem, eu queria chamar a Lisandra para representá-la, porque a Lisandra é editora da Jaride, também é sócia da Jaride num selo que está começando agora, que é o selo Ferina. E a Lisandra também foi colaboradora na Apunhado 2, então nossa história é toda conectada. A Apunhado nasceu em Paraty, na Casa da Porta Amarela, que é organizada pela Lisandra, então está tudo certo aqui. O que mais que eu queria apresentar? Hoje eu vou falar um pouco mais do que o normal, porque eu sempre tento me livrar do microfone e depois eu percebo que ninguém entende totalmente o projeto. As pessoas me perguntam, mas Apunhado é uma revista? Mas é de mulheres? Mas é literatura? Então acho que eu não falo nada nunca. Hoje eu vou falar. A Apunhado é uma revista que até agora foi trimestral e a partir de agora vai começar a ser quadrimestral. Por nós e por vocês, assim, porque a gente não está dando conta do ritmo e porque as pessoas também não estão dando conta de ler. Quando a gente lança, falam, mas já outra Apunhado. Então, assim, agora vai ser quadrimestral. E a gente traduz e publica contos só de autoras mulheres da América Latina. E entrevistas com elas e as biografias de cada autora. E aí a Carla sempre gosta que eu diga que é temática. Ela acha muito importante reforçar que é uma revista temática. A Carla poderia ser considerada nosso conselho editorial, praticamente, porque ela sempre ajuda muito também. E, então, a gente teve 4 temas. Essa é a de aniversário. Isso não é nervosismo só, é que eu estou meio doente, essa voz horrorosa. A primeira, o tema era exílios. A segunda, o tema foi delírios. A terceira, família. Essa de agora é rituais. E... Oi? E o que mais? Eu vou apresentar a editora também, que eu sempre esqueço. A Incompleta é uma editora minha com o Marcos Casilli. Ele é meio que o braço História em Quadrinhos da editora, e eu organizo Apunhado. E, a partir de agora, a gente vai começar a publicar coisas de outras pessoas também. O Marcos ainda não chegou, mas ele tem um trabalho muito legal. E o que mais? Bom, nessa edição de aniversário, eu vou mostrar todas, na verdade. Essa foi a primeira Apunhado, que o tema era exílios, como eu falei. A gente publicou 4 autoras e as entrevistas eram muito mais curtas. Aí depois, a parte mais legal de ser uma revista é que a gente consegue ir evoluindo, tipo, em tempo real, assim. Então, o que funciona ou não funciona num número, depois a gente já consegue aproveitar a experiência para os próximos. Então, na Apunhado 2, a gente já fez entrevistas bem mais gordinhas, e aí isso acabou virando uma coisa que a gente seguiu. Essa Apunhado 3, que o tema foi família, aí já passaram a ser 5 autoras por edição, e agora de aniversário vai ter uma série de coisas um pouco diferentes, assim. Porque normalmente a gente tem um formato mais rígido e algumas linhas, assim, tem que ser mulheres, tem que ser da América Latina, e de preferência tem que ser contos.
E raramente a gente abre exceções dentro disso, para algum ensaio que seja um pouco mais ficcional, alguma coisa assim. E a gente, obviamente, considera as brasileiras latino-americanas e até gosta de reforçar que nós somos latino-americanos, porque às vezes o Brasil esquece um pouco disso. Mas, como parte da graça é trazer as pessoas de fora para cá, e a Raquel é tradutora, a gente prioriza as pessoas de fora para fazer esse trabalho da tradução. Mas, na número 4, a gente abriu essa sessão e convidou 2 brasileiras. Uma é a Verônica Stiger, que não pôde estar aqui porque não está em São Paulo, e a outra é a Jaride, que eu já disse que está no hospital. Já saiu, mas deve estar chegando, a gente não sabe. E as 2 escreveram contos inéditos também. Foi a primeira vez que isso aconteceu, porque normalmente a gente encontra os textos, traduz e publica, seleciona dentro do critério do tema da edição, tal. E essa foi a primeira vez que elas escreveram especialmente para a gente. Foi muito diferente, muito legal. E outras 2 coisas diferentes que essa edição tem é que a gente publicou um conto de uma mexicana, que é a Verônica Herber Bichetti, que ela se considera mais uma artista visual do que uma escritora. Então, o conto dela é um conto visual, bem diferente dos outros que a gente costuma publicar. E o último trabalho dessa edição, que é da Diamela e da Paz Errázuriz, que são 2 chilenas. Elas fizeram um fotolivro juntas em 1994, em que as 2 foram visitar o maior hospital psiquiátrico do Chile para produzir um trabalho juntas. E elas geraram um fotolivro assim, a partir dessas visitas, com fotografias da Paz e um ensaio da Diamela. E a gente escreveu para elas, desculpa. Pedindo para publicar um fragmento inicial desse ensaio e algumas imagens. Elas aceitaram, isso foi muito legal, assim. E esse é o último trabalho que está na punhada de aniversário. E que mais que eu queria falar? As pessoas sempre perguntam para a gente onde que a gente encontra os textos, né? A gente encontra os textos de várias maneiras. Em catálogos de editoras, uma autora indicando outras autoras, na internet. Amigos que vêm de outros países fazem recomendações e trazem livros para a gente que não existe online nem em e-book, de maneiras diversas, assim. E o critério é sempre o nosso gosto e o tema da edição, né? Que mais que sempre perguntam. As pessoas sempre perguntam o que significa ser uma editora independente. Se a Lisandra quiser falar um pouco sobre isso também, mas cada um vai responder de uma maneira, mas eu acho que uma das principais coisas de ser uma editora independente é diminuir as distâncias diversas. Distância do autor com o público, da editora com o autor. A gente é nosso próprio distribuidor, em vez de ter caminhões que leva para os lugares, a gente vai com as sacolinhas e traz para a Tapera 5 exemplares de cada vez. Olha a Jaride, gente, que momento. Ai, gente, que massa. É a primeira vez que tem uma autora num lançamento. A Jaride logo mais fala mais dela mesma, mas a Jaride é escritora, poeta, cordelista, 90 mil coisas, tem clubes de leitura, é engajada em tudo que existe. E ela vai lançar agora, está no pré-lançamento desse... Gente, melhorou muito esse som. Ela está no pré-lançamento do livro novo dela, que chama Um Buraco com Meu Nome. Mas ela fala melhor do que eu sobre ela mesma, mas a gente ficou muito, muito, muito feliz com a presença da Jaride na edição. Essa coisa de receber um texto inédito é todo um frio na barriga extra, muito legal de sentir, assim. E foi muito massa. Mas eu estava falando dos independentes, que esse caminho nosso de independente tem muito a ver com essa proximidade com todo o processo, assim. E que isso é muito, muito legal. Permite eventos que nem esses, conversas, a gente sabe quem são nossos leitores, mesmo os que não são nossos amigos, assim. Tudo isso é muito massa. E acho que vou passar para a Raquel. Obrigada. Ai, gente, obrigada de terem vindo nessa quarta-feira horrendamente gelada comemorar um ano de punhado com a gente. 4 edições. Vários de vocês são pessoas que a gente vê sempre, são os nossos amigos, tá?
Então, muito legal. Quando a gente começou a Punhado, eu me lembro no primeiro editorial, a Laura escreveu que a gente pretendia ser uma antologia de contos interminável, infinita? Interminável. E cada edição que passa, essa sensação permanece. A gente está traçando, a sensação de traçar um mapa de um continente que é nosso, mas que a gente, ao mesmo tempo, está descobrindo, e que esse mapa nunca está completo. Sempre tem um sotaque novo, uma perspectiva nova, um olhar novo sobre questões que são nossas também, por sermos mulheres, por sermos latino-americanas. Então, e em línguas diferentes, e trazer isso, e ser um canal para essas vozes, que, no nosso caso, estão sempre ou em espanhol ou em inglês, mas trazer elas para a nossa língua e ver isso se tornar parte de um sistema, do nosso sistema literário, e, de repente, ver esses textos do lado de escritoras aí potenciais, escritoras expoentes, como a Jarid, é muito legal para a gente. Então, enfim, obrigada pelos números. Tem que os números. Bom, foram 4 edições, 19 biografias, 13 países de origem, 17 entrevistas, 18 contos publicados e, no total, 352 páginas. Então, tá. Legal, né? E, como uma família que cresce, né, a gente, esse ano, vai lançar o nosso novo filhinho, que é a Punhadinho, que vai ser um selo que tem a mesma proposta, mulheres latino-americanas, mas de literatura infanto-juvenil. Então, uma novidade para esse ano. Bem legal. Obrigada, gente. Vou passar para a Jarid. Oi, tudo bem? Sou Jarid. Eu estou muito feliz por estar aqui por 2 motivos. O primeiro é que eu estou viva. Porque eu fui de manhã emergência do hospital e estava toda cheia de agulha enfiada, mas deu tudo certo. E seria muito triste se eu não estivesse aqui justo hoje, né? Mas... E o segundo, é mais especial, é por fazer parte da Punhado, justo no aniversário, né? E pelo que isso representa, né? Eu sou escritora, mas comecei publicando como cordelista, e o cordel é muito especial para mim, não só porque eu comecei minha carreira como escritora pelo cordel, mas porque eu continuo no cordel e faço questão disso, e tenho uma atuação muito política com o cordel, de trazer o cordel para a literatura, como literatura tanto quanto a literatura, né? De fazer essa igualdade, né? Que infelizmente não é feita no mercado. Então, eu achei muito legal quando vocês me fizeram um convite que o cordel fosse colocado realmente nesse campo da igualdade, né? E isso é muito raro. Então, eu, antes de tudo, sou cordelista, mas escrevo poesia, escrevo prosa, e eu tenho alguns contos escritos e coisas que eu fico mexendo eternamente, porque ainda não publiquei nada, mas escrevi um conto para essa edição, escrevi um conto do nada, por causa do tema, que me provocou bastante e tudo. Então, foi uma experiência muito intensa e provocadora para mim, porque eu gosto muito de mexer com o tema da religiosidade, né? Eu vim do interior do Ceará, e Juazeiro do Norte, que é a minha cidade, é uma cidade muito religiosa. Muito pelo ponto de vista católico, por causa da figura do Padre Cícero. Não sei se vocês já ouviram falar. Muita gente ouviu falar. Mas também porque lá também tem uma crescente onda evangélica, né? Como no país inteiro. E minha família é muito evangélica. Então, essa coisa da religião como uma coisa opressiva é muito marcante para mim, na minha história, na minha experiência. E, então, o tema rituais com a coisa da religião, acho que fazia todo sentido, e saiu esse conto que eu acho que eu pude dialogar bem com as características e a identidade do Cariri, de trazer um pouco do cordel, um pouco do Cariri,
e um pouco dessa religiosidade. Então, foi realmente muito especial para mim publicar um primeiro conto para as pessoas, porque eu nunca tinha feito isso. O meu primeiro livro ele é um livro que eu digo que é para todas as idades. E é um livro que pode-se dizer que é de contos, né? São 10 contos que meio que formam um romance. Mas é outra pegada, porque é um livro que se diz de lendas, né? Então, é outra história. Então, é meio que minha estreia no mundo dos contos também. E assim, é muito emocionante, porque eu também descobri Apanhado e virei fã, né, admiradora incondicional, e já estava divulgando lá nas minhas redes. E quando eu recebi o convite, eu fiquei, meu Deus, né? Tipo, seria meu sonho de princesa. E, enfim, eu acho que dialoga bastante com esse momento que eu estou, né? O meu livro de poemas ele tem tudo a ver com a proposta do tema dessa edição, que é um livro bem pauleira. Como a proposta dos rituais, eu acho que, na minha visão, é uma coisa bem pauleira. E, enfim, acho que, para não ficar fazendo uma palestra, acho que é um pouquinho disso. Eu preciso só fazer uma errata aqui de não ter apresentado a Renata, porque ela sentou na posição errada. A Renata também é colaboradora da edição de aniversário. Ela é produtora, principalmente na área de cultura e artes, mas ela ficou ali, aí eu não olhei para ela e esqueci de apresentar. Você quer falar, Jéssica? Ai, meu Deus. Estou mais acostumada a falar em clube de leitura, porque é mais fácil, eu acho, mas... Estou muito honrada de receber ter recebido o convite da Laura. Eu gosto muito da Apanhado. Eu comprei os 2 primeiros números e acabei lendo assim no ônibus, na correria, e gostei demais dos contos, da seleção. Eu acho que é muito importante a gente estar nesse movimento dos últimos 2 anos, pelo menos, do Leia Mulheres e desses clubes de leitura que andam surgindo aí pelo país. E ler mulheres latino-americanas é muito importante também, porque a gente tem poucas autoras, né, que a gente conhece por aqui, e a maioria delas a gente acaba conhecendo por conta da Flip, né, e o trabalho que vocês fazem é admirável. Assim, eu sempre faço o pessoal do Clube de Leitura acabar comprando também, divulgando e tudo mais, como leitora e como interessada na literatura escrita por mulheres, né. E... quero um dia ainda fazer um clube de leitura só da Apanhado, vamos organizar isso. E não sei, eu não tenho muita coisa assim para falar, porque eu queria, ainda não tive a oportunidade de ler os contos e tudo, né? Mas eu admiro muitas editoras independentes, estou sempre em contato quando eu posso, porque nos clubes de leitura a gente faz um movimento também assim, né? De buscar autores que as pessoas não conhecem. Eu sempre tento trazer o que não está nesses destaques editoriais também. E o trabalho das editoras independentes é um pouco do trabalho dos mediadores de cultura aqui no Brasil também, né? De sair fazendo uma curadoria, de sair caçando coisas. E atualmente eu tenho 2 clubes de leitura, mas estou vendo para fazer mais um para meninas mais jovens. Mas eu faço da Livraria da Vila e um clube de leitura que a gente ainda está um pouco de transição, porque o espaço que a gente estava acabou fechando, que é o Ler Mulheres e Ler a Si Mesma. Tem uma proposta um pouco a literatura escrita por mulheres é uma coisa que, para mim, foi muito impactante. Foi uma coisa que aconteceu no momento da vida que eu acho que chegou como um movimento político mesmo de feminismo, de estar alerta para o que as mulheres fazem no campo das artes, mas acabou se tornando uma leitura interna, assim, uma leitura psicológica, uma leitura íntima, uma leitura de conhecimento do que eu sou nesse mundo. Assim, eu acho que as mulheres têm uma perspectiva diferente, né? O termo literatura feminina vem carregado de muito estereótipo, e as pessoas associam a chiquilite, aquela coisa bem romântica, água com açúcar, mas a gente produz muito mais que isso, e os textos que a curadoria de vocês fazem mostram muito isso, né? Então, eu acho fundamental essa iniciativa, e pretendo levar aí também e espalhar, né? Fica uma coisa um pouco até... Eu brinco assim, porque eu lembro do que o Rufato fala, que quem gosta de literatura e acaba embarcando nesse mundo acaba virando pregador da palavra da literatura, né? E é o que eu tento fazer um pouco sendo mediadora, né? Levando as autoras, levando as revistas, e
e tudo mais, né? E muito honrada de estar aqui do lado da Jarid, porque eu adoro o seu trabalho. Adoro mesmo, assim. E minha família é cearense, então também tem uma relação muito especial com cordel. Meu avô, que não sabia ler, começou a tentar aprender a ler por causa do cordel, que ele gostava de ouvir. Tem uma parte da família que é meio seresteira também, então eu adoro o seu trabalho. Estou muito ansiosa para ler o novo livro também. E acho que é isso, gente. Bom, boa noite. Eu, na verdade, não tenho muito o que falar. Eu estou muito, muito, muito feliz que me chamaram para participar. Eu me senti a pessoa mais importante do mundo. E, na verdade, assim, essa revista me emociona muito, porque, primeiro, porque são só mulheres que fazem e publicam só mulheres, então dá para mostrar para as pessoas que é capaz da gente produzir um trabalho só com as nossas, pelas nossas, isso é muito importante. Segundo, porque sempre que fala latino-americana tem uma tendência a excluir o Caribe, e vocês incluíram bastante, eu fiquei muito feliz. Isso, parabéns, viu, gente? E, inclusive, uma porto-riquenha, e eu estudo Porto Rico, eu falei, yes, estou no mapa. E também fiquei muito feliz que, na número 4, que é de aniversário, está a Jarid, que também admiro muito, já encontrei na Flip, quase chorei quando vi. E nada, queria sobre a Verônica, eu acho que é mais interessante falar sobre ela, que é a escritora que eu tive a oportunidade de entrevistar. Ela é uma escritora bem diferente, assim, porque, na verdade, ela é formada em artes. Então, a escrita veio depois, como um complemento. E, quando vocês pegarem para ler o conto dela, vocês vão ver que é muito mais visual do que... Enfim, tem muito mais imagem do que palavra. E é muito bonito. Então, foi uma descoberta e espero que vocês gostem também. Esse pessoal contemporâneo, assim, é legal estudar os mortos, mas os vivos também estão arrasando e vale muito a pena conhecer. Bom, eu caí aqui meio de paraquedas, mas assim, eu poderia falar a noite inteira. Porque por vários motivos. Primeiro, porque eu sou dessas, e segundo, porque eu super amo esse assunto. Assim, eu tive no Chile quando eu ainda estava na faculdade, passei um mês. Eu tive sorte de poder ficar uns períodos mais longos. Assim, eu passei os meses na Argentina, um mês no Chile, fui para a Colômbia. Então, assim, cada vez que eu vinha, eu trazia uma mala cheia de livro. A última vez, quando eu voltei da Colômbia, a mãe do meu namorado falou: vocês tomam cuidado que vocês vão chegar de madrugada, vocês podem ser assaltados, agora tem uma gangue de motoqueiros que segue e tal. O táxi, é todo mundo mancomunado. Aí a gente estava com 2 malas pesadíssimas, porque ele é arquiteto e trouxe a mala cheia de livro de arquitetura, e eu trouxe 15 livros da Colômbia. E aí a gente chegou no táxi e falou assim: olha, moço, é livro, viu? Tá pesado porque é livro. A gente já sabia que ninguém ia querer roubar a mala, né? Sabendo que era de livro. Então, assim, todas as vezes que eu voltei, eu vim com essas malas cheias, porque é um assunto que eu adoro. E aí, quando a Laura também me convidou para fazer uma entrevista no número 2, eu fiquei super feliz de conhecer essas novas, que são mais jovens, e que a gente também, às vezes, mesmo indo nas livrarias das capitais, você também tem um mesmo esquema que aqui, né? Não é em todo lugar que você consegue descobrir coisas super novas e diferentes e muito atuais, né? Você tem que ir garimpar. O mercado não tem a mesma lógica das grandes livrarias em todos os países. É muito, muito legal você ir em vários países e conhecer, saber que na Argentina tem autoras de todas as outras de todos os outros países latinos, mas nem sempre são, é sempre muito ligado a quem ganhou prêmio, a quem está já descoberto pelo mainstream, né? E a gente, com esse trabalho, também consegue descobrir outras coisas que são muito legais. E aí um dia a gente eu sou editora, na verdade, eu sou editora dos 2 últimos livros da Jarid, que a gente está lançando agora esse primeiro do Ferina, que é nosso selo de mulheres brasileiras incomodadas. E os outros livros anteriores da Pollen são de não ficção,
mas também são voltados para questões, para discussões políticas, pessoais, espirituais, enfim, da mulher. Então, a gente está totalmente dentro desse universo de descobrir. A gente só trabalha com autores brasileiros, autoras principalmente, mas um outro autor, mas que é outra dificuldade. Você só trabalhar com, não trabalhar com tradução é outro desafio. Mas acho que tem tudo. A gente ainda vai fazer o selo conjunto de livros pólen latino-americanas. E aí a gente ainda vai inventar muita coisa. Gente, que acabou de chegar, que a gente meio que já acabou. Mas eles vieram do ABC, é difícil. Cara, agradeço. Alguém quer ler? A Raquel vai ler um trecho. A gente vai encerrar com o trecho da Raquel, então eu vou dar as informações burocráticas e a gente acaba de maneira poética. A partir de hoje, a assinatura está com desconto no site, quem quiser assinar a revista. Lá fora tem a 4, que é a de agora, de aniversário, e a 1 e a 3. A 2 está temporariamente esgotada, esperando a gente ter energia de reimpressão. E eu queria agradecer mais uma vez mesmo muito as meninas que fizeram as entrevistas, porque é um trabalho de pesquisa e é um trampo para, no fim, fazer 2, 3 perguntinhas, o que é uma missão bem cruel, porque aí você descobre o universo inteiro de uma autora e você faz 2 ou 3 perguntas. Mas a partir... Desculpa. Dessa semana também, agora que entra a próxima, a gente vai colocar as biografias e entrevistas todas online, para quem não tiver dinheiro, não puder comprar as revistas, conseguir ter acesso a essa parte do conteúdo. Os contos a gente não pode pôr online por questões de contrato e para vocês comprarem a revista, mas a biografia e as entrevistas vão estar online. Então, obrigada mais uma vez a todas as entrevistadoras e a Jarid muito assim com o conto inédito, que é uma joia. E eu até falei para a Jarid, você que é mais do cordel, de repente faz um conto, se quiser pôr uns cordéis no meio. Ela não fez um conto mesmo de ficção, mas ele tem toda a característica da oralidade dela. Tem rimas. Quer falar, né? Eu pensei em fazer um conto com alguma coisa de cordel, mas no fim, depois eu pensei que ia ficar um pouco forçado, porque eu não estava sentindo, não estava rolando, sabe? Mas depois eu pensei assim que dava para fazer uma coisa que tivesse que fosse que quem lesse entendesse que ali estava o cordel e o cariri de outra forma que não fosse tão obviamente um cordel. Né? Pelo menos eu espero. Na minha cabeça já está, né? Não sei quem lê. Então, porque eu acho assim que eu participei de um evento de literatura pop, que é para young adults, para jovens adultos, e foi muito legal assim, porque você pensa que para jovem adulto vai ser aquela coisa bem meio tipo jovem adulto. E tem essas divisões do que é autoliteratura, do que não é e tal. Mas as discussões foram muito aprofundadas, muito ricas. E uma delas era sobre as vozes do Brasil, com autoras do Norte e Nordeste. Eu era uma delas. E uma coisa que eu falei era que nós somos muito mais do que um estereótipo, ou do que uma visão do que é aquilo. Né? Então, a visão do que é cordel para as pessoas é uma. Né? Tanto é que me falam muito assim, você não tem cara de que escreve cordel. Eu entendo. Porque quando você imagina uma pessoa que escreve cordel, e eu vejo, e eu conheço muitas pessoas que escrevem cordel, né, desde criança, você imagina uma pessoa de meia idade, muitas vezes um homem, e eles se fantasiam do que é um cordelista, né? Usa chapéu de couro, chapéu de cangaceiro, e as mulheres vestem roupa de chita ou renda, e tem todo aquele personagem, e eu tô aqui toda gótica. E eu não tenho nada a ver com aquilo, né? E eu tenho outros... É até uma das perguntas que está na minha entrevista, né? Como eu estou transitando em vários mundos. Então, eu entendo quando as pessoas me falam que eu não tenho cara de quem escreve cordel. Não tenho, realmente. E eu também não sou só o cordel, né? E o cordel ele não tem que ser só aquela coisa. Né? Cordel é métrica, é rima, é ritmo. Então, eu posso colocar o cordel com métrica, rima e ritmo e de outra forma. Eu acho que tem rima, métrica e ritmo no conto,
desconstruída ali, o cordel desconstruído de outras formas, além das referências do Cariri, né, que também não tão óbvias, porque não tem lá o nome da cidade e tal, mas que dá para pescar. E eu acho que é isso que foi assim mais legal para mim, assim, foi a experiência mais legal. E uma coisa que eu não fiz, que eu sou muito ruim de me autopromover, é que a gente falou várias vezes o título do livro e eu trouxe ele só para mostrar a capinha dele, que também é bem gótica, para mostrar para vocês, que está bem, bem belíssimo. É Um Buraco com Meu Nome, é o primeiro livro de poesia, que não é poesia de cordel, é outro tipo de poesia, né? Porque cordel também é poesia. Deveria ganhar prêmios de poesia, né? É isso. Sim, pergunta, pode. Se alguém quiser fazer também, depois da Lucila, só dizer que, se a Jaride não se incomodar, como ela é uma autora que está presente, se alguém quiser, ela pode assinar a revista. Pode assinar a revista. Fala, Lu. Eu queria, como é na edição de aniversário, eu queria saber um pouquinho sobre o processo, esse garimpo, esse processo de curadoria, né, dessas autoras. Pode contar um pouquinho? Então, várias pessoas já falaram para a gente coisa do tipo, pô, vocês se propõem a ser um projeto que vai durar uns anos, mas vai ter autora suficiente para isso? Cara, a gente tem um e-mail com mais de 55 nomes de autoras, assim, que a gente vai encontrar. No começo parece que vai ser muito difícil, porque justamente elas não estão nas livrarias, quem está é mais romancista, ou mais os homens, claro. E parece que vai ser muito difícil. Depois, a gente vai se mandando e-mails e abrindo nomes e possibilidades infinitas. Na verdade, a coisa mais difícil começa não ser encontrar as autoras, mas fazer essa boa combinação, porque a gente tenta mesclar dentro de uma mesma edição autoras mais jovens, autoras mais velhas, autoras mais conhecidas, autoras começando. E países também, porque o mais fácil sempre é encontrar Chile, México e Argentina. São as literaturas que são mais próximas da gente, são as autoras que a gente mais encontra. Mas a gente vai a sistemas literários mais consolidados por diversas razões. Mas a gente, na verdade, quer tentar achar a mulher da Nicarágua, da Antígua. A gente publicou uma autora de Antígua, sabe? Sente umas felicidades estranhas, né? Essa mulher é da República Dominicana! Sim, na Apanhado 5, acho que vai rolar uma República Dominicana, assim. Eu sinto que, na verdade, assim, é que nem o metrô de São Paulo, quando abre a estação, já tinha que ter aberto 5 anos antes, ela já está lotada no dia seguinte. É um pouco isso, as pessoas falam, eu nunca tinha parado para pensar que as autoras latino-americanas não vinham para o Brasil. Mas não é falta, é o contrário, é o excesso de demanda. E aí, quando você inventa a revista, na verdade, já estava todo mundo carente de ler aquilo, e a quantidade delas é imensa. Então, esse garimpo é difícil e é fácil ao mesmo tempo. A gente mais se diverte em tentar juntá-las pelos temas e por essas conexões de características, não só de que país, de que idade, se é indígena, se é negra, se é branca, isso também, mas, inclusive, o tom dos textos, para que, dentro de uma mesma edição, tenha aquela moça de uma literatura mais crua, uma outra mais nonsense. Então, essas ondas são essa característica própria de cada edição, é onde a gente mais trabalha. Mas encontrar nome é a coisa mais fácil do mundo, assim, na verdade. Que é difícil, a gente se encanta muito com o nome, fala, nossa, tem que ser incrível, e cadê esse texto? Cadê que não chega? Né? Na Amazon, você importa, custa 3 vezes o transporte e o valor do livro. Então, tem essas coisas, né? Essas dificuldades, mas, de fato, assim, nomes existem muitos. E aí a gente vai, essa questão da representatividade, né? Até achei muito bacana que você falou, Jaride, porque a gente não é leviana em relação a isso. A gente realmente tem um interesse aí em fazer o máximo. Então, foi muito bonito para nós a sua aceitação, porque a gente sabe que tem toda essa marca na sua escrita, né, de alguém que traz toda essa tradição do Nordeste, do Cariri, e que, independente de como você escrevesse, isso ia estar lá. Então, isso é muito bacana, já que a gente aproveitou para abrir esse espaço para autoras brasileiras, que tivesse aí essa voz, essa diversidade, algo que fosse muito diferente também do nosso contexto Sudeste, né? O eixo Rio-São Paulo. Né? Então, mas é isso, e elas existem. Aí, no começo, a gente faz, né, aquela busca, aí você vê que todo mundo é meio igual, é meio homogêneo. A gente fala, não é possível, isso aqui é a América Latina, a gente não é um continente homogêneo, a nossa literatura também não é. E aí você vai, cava mais fundo e acha, e elas existem. E são maravilhosas, e acho que compõem um painel muito bonito. Então, é isso.
A coisa mais legal é que elas aceitam também, sabe? Porque isso é uma coisa que sempre perguntam pra gente também. A gente paga as autoras, um valor baixo, mas a gente paga todos os contos que a gente publica. Quando eles são inéditos, a gente paga mais. Quando é uma tradução de um texto que já existe, a gente paga menos. Mas a gente paga todo mundo. Mas é pouco. E elas sempre falam sim. Até hoje a gente só teve um e-mail que não foi respondido. Então não foi um não. Talvez ela não tenha visto, né? Talvez tenha ficado no spam. Não, elas falam sim e elas gostam, porque todas comentam que, no fim, a gente tem essa distância... Elas têm essa distância com a gente do Brasil por causa do idioma, que, ao mesmo tempo, não se justifica. Então, os países da América Latina hispanoparlantes, eles se encontram muito mais do que eles em relação ao Brasil. E elas ficam felizes de vir para o Brasil. Então, grandes autoras já falaram sim para a gente comemora a cada vez como se fosse a primeira, mas... Gigante no país de origem, mas elas se contentam em estar ali na tiragem de 400 exemplares. Mas que legal, vou ter um texto publicado no Brasil. E gente assim que ganha prêmios, né? Que tem aí uma voz realmente importante no cenário internacional e que a gente nunca ouviu falar, mas que ela é muito lindo mesmo. Recebe cada sim é uma mini festa, né? Sim, nesse sentido, a parte boa também é que cada vez fica mais fácil, né? O primeiro número era muito angustiante. Agora que a gente já tem 19 pessoas que aceitaram ser publicadas, convidar as próximas vai ficando cada vez mais fácil, né? Mas vou aproveitar para agradecer o Luciano e a Carmen, que acabaram de chegar, eles fazem nosso site. E o site está muito lindinho. Se vocês entrarem amanhã, vocês vão ver que tem entrevistas e biografias e tudo graças a eles. Obrigada. É isso. Alguém mais tem perguntas? Nosso tamanho. A gente começou com uma tiragem de 150 exemplares, agora a gente já está em 550. Aí, depois que vocês saírem daqui e falarem como a punhada é legal, a gente vai chegar em 800, vai ser muito bacana. E é isso. E, olha, eu devo dar os parabéns à Laura, porque fazer, ela que é editora, né, que leva, junto com o Casile, a Punhado, fazer essa tiragem crescer na atual circunstância é um milagre. Então, ela está de parabéns, tá? Tô aqui. Obrigada, gente.